Agora vamos prosseguir para o Pinga Fogo, que, como a gente mencionou anteriormente, é um quadro tradicional aqui do IRIB, é um quadro de perguntas e respostas. Teremos as colaboradoras do apoio aqui estarão com os microfones perto da plateia. Quem quiser faz perguntas e os presentes aqui irão responder. A gente sempre começa com um coordenador e esse coordenador convida os demais colegas a subirem ao palco para colaborarem no nosso Pinga Fogo. O coordenador deste ano, nesta segunda-feira, o Dr. Sérgio Busso. Está por aí, Dr. Sérgio, ali, registrador antigo aqui na nossa classe, já contribuiu de diversas formas e por muito tempo aqui no IRIB. Convido aqui ao palco, por gentileza. Dr. Sérgio, que irá coordenar os trabalhos nesta tarde, é oficial de registro de imóveis, pessoas jurídicas e títulos e documentos da Comarca de Bragança Paulista, São Paulo. Foi primeiro tesoureiro do IRIB, coordenador do grupo de revisores técnicos do Boletim Eletrônico do IRIB, no período de 2015 a 2016. Foi vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, Federal, e do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, diretor de notas da Noreg BR e primeiro secretário do IRIB. Em atividade nas lides extrajudiciais desde 73, mais precisamente nas áreas de RI, TD, PJ, protesto, notas, com interinidade também nos segmentos distribuidor, contador, partidor, avaliador judicial, magistério por aproximadamente 15 anos, enfim, está há muito tempo contribuindo conosco. Membro diretivo em associações de classe em tempos distintos, seja no IRIB, na Noreg BR, no Conselho Federal de Notários. Então, agradeço a sua generosidade, Dr. Sérgio, de estar aqui conosco coordenando esse quadro, e o palco é todo seu, você que manda aqui nesse quadro, convida o pessoal, e vamos começar esse Pinga Fogo. Obrigada. Obrigado a você. Gente, eu vou compor a mesa primeiro, depois a gente vai passar a vocês algumas coisas que são regras já há muitos anos dentro do Pinga Fogo. Eu acredito que ainda estejam no café o Eduardo Sócrates, do Rio de Janeiro, a Cris. Faça um favor para mim, se alguém puder chamá-los. Eles estão ali na porta, tomando café. Eu estou precisando do Eduardo, da Cris, que é de Natal, da Ana Maia, da Janice, do Pará, do Alex, do Rio de Janeiro. Eu não sei se eles estão aqui. Obrigado. A Cris está chegando. Eduardo Sócrates. Todo mundo no cafezinho, que se almoçar. É Ana Maia. Na verdade... Quem? Eu convido também o Leonardo de Niterói para poder nos ajudar. Gente, uma mesa bastante diversificada com relação às regiões do Brasil, porque nós podemos ter perguntas de todos os lados, e aí nós temos também aqui gente preparada para responder ou tentar responder, porque dentro da área do direito e dentro dos nossos segmentos, é muito complicado alguém se apresentar como sabendo de tudo. Fala bem, Leonardo. Alguém que possa se habilitar a se mostrar o Eduardo. Tudo bem. Mas nós vamos tentar. A gente evita qualquer comentário e qualquer pergunta ou alguma resposta dirigida a emolumentos, porque
são detalhes pontuais de cada estado, então fica difícil nós apresentarmos qualquer posição para servir para outros. Normalmente, esta parte dos congressos que são realizados e que trazem o pinga-fogo, elas buscam as questões domésticas, as questões de casa, às vezes, sabe, são questões até muito próprias de família, mas a mesa está aqui para tentar ajudar a resolver, e a resposta que vai ser dada a um colega de trabalho, ela pode servir para outros, para todos, ou para mais um, mas pelo menos vai servir para alguém. Nós vamos ter duas meninas aí com microfones, passando por vocês, para poder ver se alguém quer fazer alguma pergunta ou não. E também, na hora que for fazer a pergunta, nós gostaríamos que a pessoa levantasse e se identificasse, para nós podermos até conhecer de onde vem a pergunta, que região é, para ficar melhor para a gente administrar o retorno à resposta. Então, e se por acaso alguém quiser fazer por escrito também, pode fazer por escrito, não tem problema nenhum, a gente recebe e tenta avançar. Está aberto o tempo. Se a mesa quiser tomar a iniciativa de fazer alguma pergunta, ou de fazer alguma colocação que possa gerar, eu até vou abrir falando a respeito da certidão jurídica, que normalmente, sabe, num bate-papo aí do café, um ou outro comenta como é que nós podemos administrar, como que é esta certidão, né? Eu sei que a minha posição ela vai um pouco na contramão, e eu gostaria que até que a mesa pudesse avaliar melhor, na contramão do que alguns nomes de peso do grupo pensam, né? Até que a certidão jurídica, pelo que nós temos na nova redação do artigo 19 da Lei 6.015, alguém aproveita a própria matrícula para falar que é uma certidão jurídica de tudo que tem relacionado ao imóvel, relacionado às pessoas com ele envolvidas, encontra-se lançadas ali, e então você pode aproveitar aquela certidão só mudando o rótulo, né? Acrescentando ali certidão jurídica do imóvel da matrícula tal, mas parece que pela redação do artigo 19 não dá para aproveitar, porque por uma simples colocação que tem na redação do artigo 19, quanto à atualidade, quanto à vigência, ao que prevalece hoje. Então, nós podemos até dar uma certidão no final da cópia, da xerox, da impressão da matrícula, lançar uma certidão de situação jurídica, dentro do que nós temos no artigo 19, eu não lembro bem o parágrafo, mas vocês vão verificar ali que foi acrescentado pela 14.382, fazendo menção de que o imóvel objeto dessa matrícula, que se apresenta da forma como descrito na abertura dela, da forma como inaugurou a peça matricial, e que é de propriedade de quem se apresenta assim identificado no registro 4, pode ter 15 registros, e que tem 8 ônus, 4 ônus, 3 ônus, prevalecendo de número 2, 5, 7 e tal, identifica quais são. Tem mais alguma coisa ali? Tem, o resto não prevalece. Mas a gente tem que apontar, porque a finalidade dessa certidão, para mim, foi esta: fazer com que quem a receba mostrando qual o imóvel que prevalece para aquela matrícula, porque às vezes nós temos ele descrito na inicial, na abertura, e nós temos algumas modificações, inclusive uma que está lançada lá na verbação 35, onde trouxe alguma coisa diferente, por exemplo, uma seção, uma construção, ou pode até mostrando uma demolição daquilo que existia antes, ou até uma figura diferente, usando o Instituto da Retificação. Então, aí nós teríamos que colocar nesta certidão que vai ser dada abaixo, de que o imóvel a que se reporta a presente matrícula é identificado, ou melhor, especializado na abertura, junto com o que nós temos na verbação número tal. Parece que a finalidade do legislador foi fazer com que quem receba esta certidão, receba de forma mais detalhada, e não apenas a cópia da matrícula que nós normalmente fazemos, que aí é uma certidão de inteiro teor, e quem receber esta matrícula, que se dane, que procure saber quem é o dono, como está descrito o imóvel, e é assim que normalmente nós fazemos. Essa certidão jurídica do bem, normalmente, né, ela é pedida, ela é cobrada por quem não é da área, porque não sabe bem analisar.
às vezes nós encontramos até muita gente interessada da área de banco, da área de instituição financeira, que eles não dominam bem esse segmento nosso. Parece que esta é a posição que deveria prevalecer com relação a esta certidão. Eu sei que tem gente que vai defender que é só colocar ali certidão da situação jurídica do bem e entrega dessa forma, mas eu acho que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado e ter um pouco de respeito com quem está precisando de nosso serviço. Eu quero chamar a atenção da importância dessa consideração, né, do Dr. Sérgio Busso, porque a interpretação do conteúdo da certidão é muito importante. Como ele falou, tem várias pessoas que não é jurídico, né, não é do setor jurídico, não é advogado, e não sabe, às vezes, um contrato de locação é ônus ou não é ônus. Eu acho que é muito importante, principalmente para colocar nas escrituras, pedir a certidão de ônus específica, porque não vai para a responsabilidade do tabelião essa interpretação. E já aconteceu comigo algumas situações do registro de imóveis dizer que não tinha ônus, mas tinha hipoteca. E olha a complicação. Então, assim, nós somos da área, né? Então a gente vai saber interpretar uma certidão de inteiro teor da matrícula, mas muita gente não vai saber, né? E a gente tem que saber, assim, que tem pessoas, às vezes, na pressa, que eu acho que facilita, e eu acho que não custa nada a gente sempre pedir para... Eu acho que a certidão de inteiro teor da matrícula não substitui a certidão de ônus. Eu prefiro ser super cautelosa nessa interpretação, né? E deixar a responsabilidade para quem é o competente, o registrador de imóveis, e não eu vou receber uma certidão de inteiro teor. Às vezes tem muitas informações e, às vezes, tem matrículas que são confusas. E essa consideração do Dr. Sérgio de colocar as observações, que não se coloca, só coloca, serve como certidão de ônus. E quem for fazer, então, tenha o cuidado de, pelo menos, fazer essas observações, proprietária fulano de tal. Às vezes as pessoas não sabem, tem ônus tal, tem restrição assim ou assado. Mas eu ainda prefiro ficar com a ideia conservadora de solicitar a certidão de registro e ônus. A certidão de situação jurídica do imóvel é uma questão bastante interessante se a gente para pensar que, na realidade, a Lei 6.015 já previa, desde a sua criação, a possibilidade de certidão em quesitos. E a certidão de situação jurídica do imóvel é basicamente uma certidão em quesitos. Porém, a lei trouxe uma questão bastante interessante, porque, vejam, a situação em quesitos normalmente era para resolver uma situação específica de uma parte. Ela queria saber, fazer uma pergunta para o cartório que era respondida em forma de certidão em relação àquele registro que ele possuía. Então, seriam questões muito específicas da parte. A situação jurídica do imóvel nada mais é do que uma certidão de quesitos, porém uma certidão de quesitos tipificada em lei. A própria lei fala quais são os quesitos a serem respondidos. Então, na realidade, desde a 6.015, já era possível, se a parte fizesse as perguntas exatamente naqueles quesitos, receber uma certidão daquela forma. No entanto, o que a gente teve agora foi uma tipificação desses quesitos. E ela traz, na realidade, eu vejo essa certidão da situação jurídica do imóvel como uma questão, uma certidão pró futuro, ou seja, uma certidão que possa ser lida por sistemas informatizados do destinatário, normalmente não uma pessoa física, porém de uma instituição bancária ou do tabelionato de notas. E automaticamente, por exemplo, aquele banco já vai saber se pode dar financiamento para aquela pessoa ou não. Tanto é que, recentemente, esse ano, o CNJ teve um provimento que passou desapercebido de muitos colegas, falando que a certidão de situação jurídica do imóvel, até a situação está mais bem definida a respeito da certidão, pode ser dada em 5 dias, enquanto que a lei fala apenas em 1 dia. Ou seja, mostra que ela é uma certidão, na realidade, que vai ser utilizada quando os sistemas já estiverem interligados. E eu tenho uma questão bastante interessante, que eu acho que não pensaram direito nessa certidão da situação jurídica do imóvel, na questão dos cancelamentos indiretos. Como, por exemplo, imagine, existe uma arrematação, antes disso, existe uma matrícula com penhoras, indisponibilidades, etc., e esse imóvel foi objeto de uma arrematação.
e o juiz ele manda registrar aquela arrematação independentemente de cancelamentos de ônus, penhoras e indisponibilidades anteriores. Então, imaginem, numa certidão de situação jurídica do imóvel, será que nós vamos mencionar aquelas indisponibilidades anteriores, arrematação, penhoras anteriores, arrestos, etc., ou não iremos mencionar? Ou seja, o oficial ele tem que se posicionar a respeito da situação, se a arrematação é aquisição originária ou derivada, enfim, como é que ele vai colocar esses ônus para parte? Existem as situações desses cancelamentos indiretos, eu acho que é uma questão que ainda não está respondida, mas tem que ser pensada pela classe. Como é que nós vamos nos posicionar em relação a esses cancelamentos indiretos, que inclusive ocorrem em outras situações? Existem doutrinadores, por exemplo, que entendem que a hipoteca perempta, que é aquela hipoteca do Código Civil, não aquelas especiais, mas a do Código Civil, após 30 anos, ela estaria perempta e estaria cancelada automaticamente. Então, imaginem, existe uma hipoteca já há mais de 30 anos e existem entendimentos que ela já teria um cancelamento já automático, ou seja, teria um cancelamento indireto daquela hipoteca perempta, da hipoteca, obviamente, do Código Civil. Será que a gente certificaria isso na certidão de situação jurídica ou não? Enfim, são questões para serem respondidas. No momento, nós temos uma situação do Código de Normas do Rio de Janeiro que diz que a situação jurídica é basicamente o inteiro teor da matrícula e você coloca no final lá que se trata da situação jurídica do imóvel. Porém, foi uma solução provisória, por exemplo, do Código de Normas do Rio de Janeiro, porque não atende à questão tecnológica que se põe na certidão de situação jurídica do imóvel. Por enquanto, ainda estamos aqui numa situação mais confortável, porém, temos que pensar nessas questões todas. Quando realmente começarem a chegar as certidões pedidas por situação jurídica, como pensar na lei, ou seja, quesitos tarifados, quesitos tipificados em lei, como que faremos em relação aos cancelamentos indiretos? Eu não tenho uma resposta pronta, é mais uma provocação para a plateia. Então, só duas observações em cima do que falou o nosso amigo Alex. Essa certidão é para o futuro, mas também é para o presente, porque lá no artigo 18 da Lei de Parcelamento de Solo, 6766 de 79, diz que um dos documentos do artigo 18 é adjuntada de uma certidão de situação jurídica do imóvel. Então, já há uma possibilidade de aplicação imediata dessa certidão e ela deve ser expedida para os casos de loteamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, com relação a esse cancelamento indireto, isso é um conceito doutrinário, né, que em São Paulo se usa muito, e Léo, me dá uma ajuda que Léo é meu consultor, eu não sei nem passar e-mail, não sei certificado digital, falaram, vai ter uma eleição aí, eu não sei passar certificado digital, não vou votar, nunca usei isso. Mas, Léo, aquele provimento das matrículas que eu te consultei aquele dia, do CNJ de abrir matrícula 143, aquele que eu te consultei, ali, pela primeira vez, no próprio provimento do CNJ, tem uma referência a cancelamento indireto. E o que ele diz? Que você, quando vai agora, como é que é a regra, Léo? Tem que abrir matrícula em quantos tempo? Um ano? Um ano. Todas aquelas matrículas que estavam em livrão, que eram datilografadas e transcritas, tem que ser agora transposta para o meio de matrícula física, não é isso, Léo? E ali tem uma ficha, né? E tem uma regra que diz que você poderá abrir sem levar em consideração, já tirando aquelas que foram indiretamente canceladas. Então, só para dizer, Alex, que pelo menos já tem agora, deixa de ser só doutrinária, já tem uma previsão que para abrir esse tipo de ficha você não vai levar aquelas que foram indiretamente canceladas. Então, de certa forma, a gente já tem aí um indicativo de como agir com cancelamento indireto, que seria pelo provimento do CNJ, não levar essa informação para a ficha, para a matrícula.
Dentro do assunto ainda, em São Paulo, não tem cancelamento indireto, não. Em São Paulo, nós só cancelamos através de um ato próprio, que é de averbação do cancelamento do gravame. Eu tenho uma hipoteca com mais de 30 anos, eu tenho um contrato de locação já vencido, ele continua figurando na matrícula com a existência dele da averbação. Não tem o cancelamento automático à vista de decurso do prazo ou à vista de uma arrematação. Pode não fazer efeitos com relação ao arrematante, aquele gravame, mas na matrícula ele só desaparece com o cancelamento através de um ato próprio de averbação também. Então, em São Paulo, na verdade, nós temos esse tratamento diferenciado. Não cabe a averbação ex officio, tem que ser provocada. O 246, inclusive eu, na minha serventia, eu sei que eu contrario também alguma posição, mas de muitos colegas de trabalho, até quando eu recebo um mandado judicial para eu cancelar uma penhora, eu só cancelo essa penhora se o proprietário, o interessado, vamos colocar o interessado, que nem sempre é o proprietário que está na matrícula, porque ele pode apresentar um documento mostrando interesse jurídico nisso. Se ele requerer, aquele documento que eu tenho do judiciário, que vem do juiz do feito, ele serve como documento para instruir um pedido de cancelamento do interessado. Não pode, de forma automática, eu receber o mandado. Eu sei que a maior parte faz. Não pode, você receber o mandado, você protocola, recebe os valores que tem que receber. Agora, há uma possibilidade também de que quando você você recebe este mandado, você tem o pagamento e você tem ali no protocolo quem é que apresentou. Quem apresentou foi o proprietário. Tudo já conduz o interessado se manifestou. Ele se manifestando de alguma forma para o registrador, porque às vezes, gente, ele pode não ter interesse no cancelamento. A liberação do imóvel, tirando o gravame que está lá, vai abrir possibilidade para terceiros virem buscar este bem. E ele, proprietário, não tem nenhum interesse nisso. E ele é que detém este direito de vou querer que averbe ou não o cancelamento. Vou querer que averbe ou não a liberação do gravame do imóvel meu, para amanhã ou depois ele servir como garantia para terceiros. Então, nós devolvemos e ficamos à disposição para poder atender a determinação judicial através de manifestação do proprietário, do interessado e, em alguns casos, com o pagamento de emolumentos. Doutor Sérgio, se me permite fazer uma observação. Vamos ver se a gente até aqui na mesa, se a gente seja um pouco mais conciso, porque normalmente no Pinga Fogo sobra perguntas e depois, se sobrarem perguntas também, pode deixar com o IRIB, que depois eles encaminham para nós e a gente responde para vocês no endereço que vocês indicarem lá, tá? Coisa rápida, fazer uma pequena observação, rapidamente. Eu acho que, enquanto nós não tivermos um registro de imóveis totalmente estruturado em sistemas de informática, essa certidão de situação jurídica não vai ser uma realidade. E, além disso, regras claras a respeito de todas essas questões que foram levantadas aqui. Cancelamento indireto e coisas do gênero que vão surgir. E eu tenho chamado a atenção dos colegas já há alguns anos, inclusive o Código de Normas do Rio, que eu saiba, é um dos únicos do Brasil que traz um regramento completo acerca de como tem que ser os bancos de dados da serventia, como os sistemas têm que serem desenvolvidos para atender essas questões, e sem que isso seja implementado, sem que tudo isso esteja informatizado, não é digitalizado. Esses dias uma colega disse que o cartório dela já é digitalizado há não sei quanto tempo. Não adianta mais, digitalização é coisa do passado. Essa certidão de situação jurídica, ela só é possível de ser implementada de maneira estruturada. É o que eu penso, concordo com o senhor. Tem que ser uma coisa atualizada, tem que observar o requisito da atualidade. É o que está, inclusive, na lei hoje. Dados vigentes para trás, que já desapareceram da matrícula, não deve ser lançado, porque quem está tomando conhecimento dessa peça matricial pouco conhece. E eu acho que essa norma legal que veio agora. Agora, com relação à norma de serviço, gente, pelo amor de Deus, se por acaso eu tiver uma posição, outro cartório, outro estado, as normas de serviço do juiz corregedor permanente de vocês ou da Corregedoria Geral da Justiça, mesmo se forem comunicado em papel de pão, qualquer coisa, ela prevalece, tá?
Boa tarde a todos. A minha pergunta é de um tema que não é assim muito popular, é um tema novo, que pode ser que não seja julgado pertinente, porque talvez os colegas tenham questões mais práticas e mais do dia a dia. É sobre a questão da multipropriedade, que, por exemplo, eu nunca fiz registro de multipropriedade, mas eu sou contra uma posição dominante, totalmente dominante, de que é a propriedade de uma fração de tempo, que é o que está no texto da lei. Só que quando eu interpreto a lei, eu entendo que não é propriedade de uma fração de tempo. Por quê? Suponhamos que eu quero a opinião dos amigos que estão aí, se achar que o tema é pertinente ou não, e coloco o meu nome aí à disposição para o debate de quem quiser debater depois. Por quê? Imagine uma casa que está em multipropriedade, uma casa, para simplificar, com 12 multiproprietários. E um multiproprietário da fração, usando a doutrina, da fração de tempo correspondente ao mês de dezembro. Então, penso eu que a matrícula seria fração de tempo correspondente ao mês de dezembro, relativa à casa tal, da Rua José Bonifácio, cuja matrícula originária, número tal. Aí, esse proprietário da fração de dezembro passa de frente à casa no mês de janeiro e encontra a casa invadida. A fração de tempo dele é de dezembro. Aí ele diz, poxa, eu vou ajuizar uma ação contra isso aqui. Mas só que ele só tem direito ao tempo e esse tempo só é em dezembro. Vamos supor que ele quer vender a casa em janeiro, mas a fração de tempo dele é de dezembro. Então, em tese, ele não poderia agir em janeiro. Teria que esperar dezembro. Só que, se a gente olhar a lei fala fração de tempo associada às faculdades de uso e gozo. Então, as outras faculdades, dispor e perseguir, continuam ativas durante todo o tempo. Então, o direito de propriedade dele não é limitado no tempo. As faculdades de uso e gozo é que são limitadas nos meses ou no período que ela é determinada. Então, para mim, a matrícula deveria ser fração